Fala, meus amigos do canal Rodada com Café. Vamos falar sobre a quarta-feira de Campeonato Brasileiro que ontem deu o que falar. Lances polêmicos no jogo entre Vitória e Palmeiras no Barradão, duas expulsões praticamente ao mesmo tempo, acabaram ajudando o Palmeiras a construir a goleada por 4-0. Vamos falar também sobre Internacional e Flamengo. O jogo terminou empatado lá no Beira-Rio. Bahia e Fluminense também empataram no Maracanã em 0-0. E a gente teve o Mirassol vencendo a equipe do Remo por 2-1 e saindo do Z4 do Campeonato Brasileiro. Vamos repercutir esses jogos, trazer as principais informações, falar também sobre as polêmicas, aquele jeito que vocês já estão acostumados aqui no Rodada com Café. Eu já dei alguns indícios de como será esse tipo de vídeo, eu sei que a galera gostou, então não se esquece de deixar o teu gostei. Meu povo, se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, ou se é a primeira vez, clica no botão de gostei, não custa nada e ajuda demais aqui o canal a crescer, a que esse vídeo chegue para outras pessoas. Não esquece de comentar também a tua opinião sobre os assuntos e, meu povo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. É muito importante para você poder ajudar a nossa comunidade a crescer. Se você gostar do conteúdo ali no final do vídeo, clica no botão de se inscrever para dar essa força, para dar essa moral. Meu nome é José Victor, sou produtor de conteúdo aqui do canal e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o principal jogo, na minha opinião, desta quarta-feira, negativamente, que foi Vitória e Palmeiras, 4-0 para o Palmeiras, placar elástico, mas que teve muita polêmica no primeiro tempo. O Vitória, para vocês terem uma noção, depois do jogo, né, o Jair Ventura não fez a coletiva de imprensa. Quem fez a coletiva, no caso assim, quem fez um pronunciamento, né, porque não foi uma coletiva, quem fez um pronunciamento foi o presidente do Vitória, o Fábio Mota. O Vitória também não teve nem zona mista depois do jogo, os jogadores não falaram com a imprensa, nem jogadores, nem comissão técnica, ninguém falou com a imprensa. E o Vitória depois postou uma nota oficial em seu Instagram, ali no site do clube, repudiando a atuação do Stefano, que foi o árbitro da partida de ontem. Primeiro falar sobre os lances, né, polêmicos, depois, é claro, a gente fala do Palmeiras, que é mais líder do que nunca, venceu na rodada e o Flamengo empatou, então abre ainda 2 pontos, né, de diferença em relação ao rival pela busca do título. O primeiro lance polêmico da partida foi a cotovelada, né, do Maurício, jogador do Palmeiras, no zagueiro Kaká do Vitória, minutos antes do Kaká ser expulso depois de uma entrada no John Arias, ainda no primeiro tempo. Primeiro, uma coisa deixar clara sobre aquele lance. O jogador, quando ele vai para uma disputa de bola, claro que ele pode usar o braço para se proteger. Mas o Maurício, ele vai com o braço aberto e ele faz o gatilho do movimento para trás. Esse gatilho, segundo a regra da arbitragem, segundo a regra e a orientação que é passada aos árbitros, esse gatilho, por natural, já é autossuficiente para a recomendação de um cartão vermelho, caso o juiz não tenha dado no campo. Esse lance, esse tipo de lance, acertando, obviamente, o rosto do adversário, como o Maurício acertou, o Maurício foi imprudente. Vitor, ele teve a intenção? Não. Mas a regra não fala sobre a intenção. A regra fala sobre o movimento, sobre o gatilho, como aconteceu, qual a consequência daquele ato. Então vamos lá. O Maurício abre o braço de forma imprudente. Ele poderia se proteger, mas ele faz o gatilho, então ele está colocando o adversário em risco. E esse gatilho, o movimento para trás, acerta o queixo do Kaká. O Kaká teve 5 pontos aqui no queixo, né? Partiu o queixo dele. E, obviamente, né, um jogador que abre o braço de forma imprudente, acerta o rosto do adversário, que é uma região sensível, tem esse gatilho, todos os elementos para expulsão. O árbitro de campo não marca nem não, na verdade o árbitro marca a falta, mas ele não dá nem um cartão amarelo. Aí o bandeirinha chama ele ali na beira do campo, eles conversam e ele volta para o campo e dá o cartão amarelo para o Maurício, e o árbitro de vídeo sequer recomenda a revisão daquele lance. E aí, minutos depois, o Kaká dá uma entrada no John Arias, na lateral do campo, só que o que aconteceu? O juiz não deu nem a falta, o lance seguiu. E aí, o árbitro de vídeo chama o árbitro de campo para revisar o lance na beira do gramado. E aí a imagem é muito clara, né? O Kaká vai para a entrada com a sola do pé para cima, né? Para o alto. E, claro, não pega nem na chuteira do adversário, né? É uma sola alta, né? Uma perna que praticamente quase bate no joelho do John Arias. Ou seja, é uma entrada muito perigosa, claro, coloca em risco também o adversário. Esse tipo de lance, a recomendação da FIFA, da CBF, é de que os árbitros expulsem dentro de campo, assim, de forma direta, não é nem lance para cartão amarelo. Se ele vai com o pé, né, na altura do tornozelo ou ali próxima do joelho, na canela do jogador adversário, e ele acerta, né, vai com a sola de fato para cima e acerta o jogador,
é para cartão vermelho. E aí o Kaká é muito bem expulso pelo árbitro de campo, né? Ele vai no VAR, o árbitro expulsa ele, e depois o Luan Cândido, jogador do Vitória, inconformado com a situação que estava acontecendo, com o lance, né, do Maurício, que não terminou na expulsão do jogador do Palmeiras, e aí, claro, chateado pela expulsão do seu jogador, bate palma no campo e também faz assim, ó, um sinal claro de roubo. O árbitro de vídeo chama o árbitro de campo, que não viu o Luan Cândido fazendo isso, e o Luan Cândido é expulso também, praticamente na mesma jogada, e o Vitória, que estava bem no jogo, competindo na partida, termina o primeiro tempo com 2 homens a menos, e aí aconteceu também o pior, né? O Palmeiras foi para cima, ligou o acelerador e conseguiu fazer 2 gols ainda no final do primeiro tempo, praticamente garantindo a vitória, e depois ali no segundo tempo o Palmeiras faz mais 2 gols e sacramenta a vitória por 4-0. Eu falo sobre arbitragem aqui no canal, e eu sempre cobrei, né, em outros meios de comunicação no quais eu já me posicionei sobre isso, uma profissionalização da arbitragem, e para mim só assim o futebol brasileiro vai evoluir, o futebol brasileiro vai crescer. Ah, Vitor, mas está tendo investimento, investimento isso, investimento aquilo. Enquanto você não profissionalizar os árbitros, a gente vai estar vendo lances como esses, grotescos, e manchando o Campeonato Brasileiro, manchando o principal produto, que é o Brasileirão. Esses árbitros que apitam essas partidas, eles são totalmente despreparados e eles não têm critério nenhum. A gente sempre cobra um critério da arbitragem, porque se você olhar as principais ligas do mundo, todos os árbitros eles seguem o mesmo critério, o mesmo padrão, o mesmo estilo de arbitragem. E aqui no Brasil também deveria ser a mesma coisa, porque assim, cada árbitro tem um jeito de apitar. Aí o campeonato vira uma loucura, porque cada árbitro tem um jeito de levar a partida, cada árbitro tem o seu próprio critério, ou às vezes não tem um critério definido dentro da partida, como esse, por exemplo. Quer dizer que o lance da cotovelada não é um lance para o árbitro de vídeo chamar o árbitro principal do campo para revisar o lance, mas o lance depois seguinte já é válido. Ou seja, olha, pode dar cotovelada, mas você não pode entrar com a sola. É essa a mensagem que o árbitro de vídeo passa para os atletas em campo. Ou até o próprio árbitro também, né? Ele dá o cartão amarelo para o Maurício e ele também não dá a falta no jogador ali do John Arias, na situação ali da expulsão do Kaká. Ou seja, segundo o árbitro de campo, não pode dar cotovelada, que é punido com cartão amarelo, mas pode entrar daquela forma no jogador do Palmeiras. Então, assim, uma arbitragem ruim, tendenciosa, que acabou estragando a partida. O Flamengo depois empatou com o Internacional, o Flamengo que perdeu uma oportunidade, né, de conseguir se manter próximo ali do Palmeiras, fez um jogo muito ruim diante da equipe do Inter, acho que foi um jogo à parte do Internacional, ou do Flamengo, perdão. O Inter conseguiu competir, conseguiu jogar bem, teve suas oportunidades, conseguiu fazer o gol. Acho que é um ponto positivo para o Inter, que briga na parte de baixo da tabela, junto com o seu rival Grêmio, que acabou entrando na zona do rebaixamento depois do Mirassol vencer a equipe do Remo dentro de casa, lá no Maião. Mirassol que não havia começado bem o Campeonato Brasileiro e consegue essa remontada, né, na temporada, vamos dizer assim, saindo da zona do rebaixamento, brigando ali já no meio da tabela. Foi um ótimo resultado para o Mirassol diante de um adversário direto, né? O Remo briga junto com o Mirassol ali contra o Z4. É um time competitivo quando joga no Mangueirão, dentro de casa, mas jogando fora, né? O Remo tem suas dificuldades. E ontem teve muita dificuldade diante da equipe do Mirassol, que conseguiu fazer 2 gols, conseguiu fazer o necessário para sacramentar uma vitória muito importante para tirar o time da situação ali de baixo. E o Remo, claro, agora fica numa situação ainda delicada, né? O Remo tentando e remando contra esse rebaixamento, né, na primeira temporada. Chapecoense, vamos combinar, já falei aqui outras vezes, mas vamos combinar? Já foi, né? Chapecoense já foi, provavelmente deve ser rebaixada ao final do Campeonato Brasileiro, e agora, claro, né, a briga para saber quem vai cair, se vai cair um grande, se não vai. Cara, eu acho que se Grêmio e Inter não acordarem no campeonato nas próximas rodadas, um dos dois vai terminar sendo rebaixado, tá? É a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meu povo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar a tua opinião aqui embaixo. Lances polêmicos nesse Palmeiras e Vitória, jogo que terminou com a goleada do Palmeiras aí de 4-0. Meu povo, a arbitragem mancha o campeonato. Não dá para olhar esse jogo, para esses lances e querer defender, né? O Abel também falando depois, me desculpa assim os palmeirenses que estão assistindo esse vídeo, mas de uma forma muito nojenta no final da coletiva, de que foi no limite, de que foi isso, que foi aquilo. E claro que ele nunca vai chegar numa coletiva e vai dizer nada, mas assim, o futebol brasileiro não evolui por tantos e tantos motivos. A não profissionalização da arbitragem é um dos, e claro, né, defender só quando lhe convém as coisas também é um dos, que ele chora tanto de arbitragem nas coletivas, e ontem era uma oportunidade dele chegar e dizer, olha, meu jogador não foi expulso, deveria ter sido um erro da arbitragem.
Mas enfim, não tem o que nós fazermos, a gente conseguiu no jogo, ganhamos a partida. Beleza, assim, dá uma coletiva nesse tom, mas dizer que foi no limite, que não foi para expulsão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Abel Ferreira, se fosse ao contrário, ele estaria chorando até agora, porque o jogador dele não tinha sido expulso. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo, valeu, tchau.